nós vamos fazer uma prece para recebermos os ensinamentos, o conhecimento do nosso convidado de hoje, Cosme Massi. Ele é professor, ele é filósofo, físico, escritor, vem lá de Curitiba e vem trazer uma conversa muito gostosa conosco, e ao término da palestra ele estará autografando os seus livros. Jesus querido, Mestre amoroso, aqui te buscamos, Senhor, para nos envolvermos em suas bênçãos, em seus fluidos, para compreendermos os seus ensinamentos e os seus exemplos, pedindo que nos abençoe hoje, como pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com a sua inspiração e o seu carinho envolva Cosme Massi, convidado da casa, que hoje nos traz os seus estudos para compreendermos melhor os ensinamentos do Mestre. Graças a Deus. Bolso. Posso começar? Uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta casa pela primeira vez, para falarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Escolhemos esse tema, falar sobre o Espírito de Verdade. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus nos apresenta pela primeira vez o Espírito de Verdade. Diz ele: se me amares e guardai os meus mandamentos, eu pedirei ao nosso Pai Celestial que vos envie um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que ficará eternamente convosco. A questão colocada já pelo Cristo ao apresentar para cada um de nós esse personagem especial, o Espírito de Verdade, que seria o outro Consolador que ele enviaria 18 séculos depois de sua passagem pela Terra. Então, o que vamos fazer hoje é simplesmente responder a esta pergunta. Oh, está lá. Estou aprendendo. Mas ainda não aprendi, não está? Aí. O que vou responder a essa pergunta? Quem é o Espírito de Verdade? Aqui Jesus faz referência lá no Evangelho de João. Poderíamos simplesmente ficar aqui um bom tempo dando essa resposta, mas eu vou fazer aqui algo muito simples. Allan Kardec, na obra O que é o Espiritismo, que é uma das obras fundamentais por ele escrita, ele já apresenta no prefácio a resposta para a pergunta. Então, o título da obra é O que é o Espiritismo? E Allan Kardec, no prefácio, já dá a resposta. Você fala, bom, e o resto da obra? O resto da obra, ele justifica a resposta que foi dada. Então, eu vou fazer exatamente da mesma maneira. Eu já vou dar a resposta. Quem é o Espírito de Verdade para o Espiritismo? E vou ficar os 50 minutos depois fundamentando essa resposta, mostrando onde essa resposta é dada por Allan Kardec nas suas diversas obras. Então, vou aqui, sinteticamente, apresentar a resposta. O Espírito de Verdade é Jesus. O Espírito de Verdade é o guia espiritual de Allan Kardec. O Espírito de Verdade é um espírito puro da escala espírita. O Espírito de Verdade é o mestre de todos nós. O Espírito de Verdade é o Consolador prometido.
e o espírito de verdade é o dirigente do planeta Terra. Então essas são respostas direto, imediato. O que vou fazer agora é mostrar que essa não é a resposta do Cosme Massi. Que esta resposta foi a resposta que Allan Kardec deu, como nós vamos ver, textualmente em suas obras. Que não depende nem mesmo de muita interpretação para você chegar a essas 6 respostas sobre quem é o Espírito de verdade. Então agora eu peço licença a vocês para dar os fundamentos. Claro que poderíamos parar aqui, todo mundo se dá por satisfeito e vamos embora. Mas é claro que quando apresentamos uma resposta com essa amplitude, é muito importante a gente apresentar os fundamentos, para que a gente saiba exatamente como Allan Kardec nos apresenta a resposta a essas questões. E aqui nós vamos percorrer um pouco toda a produção de Allan Kardec. Allan Kardec, como vocês sabem, durante o chamado período Allan Kardec, em que ele nasce no dia 18 de abril de 1857, e ele vai desencarnar no dia 31 de março de 69. Quem nasceu no dia 3 de outubro não foi Allan Kardec, foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec nasceu no dia 18 de abril, aliás, segunda-feira, comemoramos aí mais um ano de nascimento de Allan Kardec, e nós vamos fazer uma palestra exatamente sobre Allan Kardec na segunda-feira de manhã. Já estou fazendo a propaganda lá no IEBM em Niterói. Mas durante esse período, Allan Kardec publicou 32 obras, 32 publicações entre livros separatas, artigos fundamentais. Dessas 32 publicações, 22 são livros. Quem quer conhecer este pensamento tem que mergulhar nas 22 obras de Allan Kardec, que estão à disposição gratuitamente. Se você consegue ler pela internet, é uma beleza. A gente tem como baixar de graça as 22 publicações de Allan Kardec, graças a Deus em português. Mesmo para quem não lê francês, as obras estão todas elas disponíveis em português. E são nessas obras que a gente vai buscar fundamento para dar essas respostas. Principalmente na maior produção de Allan Kardec, que foi a Revista Espírita, 12 livros. 12 livros. Cada um deles do tamanho de O Livro dos Espíritos. Então é a maior produção espírita de Allan Kardec, que foi publicada e hoje é editada em ano. O ano de 58, um livro, o ano de 59 até o ano de 69. Então esta é a maior produção de Allan Kardec, onde nós vamos encontrar resposta para essas questões. Então vamos começar pela primeira. Quem é o Espírito de verdade e por que ele é, segundo Kardec, Jesus. Aqui está um texto muito importante que vai nos ajudar a chegar na resposta que é Jesus. O primeiro texto é curioso, porque quando se discutiu no movimento espírita quem era o Espírito de verdade, e a revista espírita era pouco conhecida, muitas pessoas falavam que o Espírito de verdade era um nome para uma pleiade de espíritos, que representava um conjunto de espíritos que deram o nome de Espírito de verdade. Essa foi uma proposta que existiu muito no movimento espírita ao longo de um tempo, porque as pessoas não haviam estudado com mais detalhes a revista espírita. Aqui nós temos um texto na Revista Espírita de julho de 1866, em que Allan Kardec vai responder a um leitor que manda para ele essa dúvida. O leitor, eu não coloquei aqui o texto inteiro, apenas o pedaço que nos interessa para a resposta, mas a referência está aí, vocês podem chegar em casa, nesta revista de julho, nesse item Questões e Problemas, você vai encontrar o artigo completo. Nesse artigo, um leitor diz para Kardec que o seu espírito protetor havia dito que Jesus, que o Espírito de verdade era a comunidade dos espíritos. Então Kardec vem respondendo a esse leitor, em que ele responde, e aqui eu peguei apenas o pedacinho da resposta que nos interessa. A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerada como um nome próprio. Então, primeiramente, Kardec descarta a tese de que espírito de verdade seria um conjunto dos espíritos. Não, é um nome próprio. Nome próprio é nome de uma pessoa, é um único espírito.
E ele continua. Ela está especificada no Evangelho, então é importante porque ele já nos faz referência ao texto que eu citei aqui, um pedacinho do texto de João, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, de que está lá a expressão Espírito de verdade. Então é Kardec dizendo, esse Espírito de verdade que se manifesta e que se manifestou na Europa durante o período em que Allan Kardec atuou, é aquele que está lá no Evangelho. E é um nome próprio, não é uma pleiade de espíritos, diz ele. Aliás, esse espírito, já que é um nome próprio, é um espírito, por isso singular, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. É preciso manter-se em guarda contra os que indevidamente se enfeitam com esse título. Eles são fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Muitos médiuns receberam comunicações assinadas Espírito de Verdade, que Kardec recusou, porque você reconhece o autor pela qualidade do que ele escreve. Aliás, na nossa editora Nobiltá, nós temos uma frase que é o slogan da editora, que diz assim, nobreza obriga. É uma frase atribuída a Michel Montaigne, do século XVI, e que Kardec usa várias vezes. Quando ele vai estudar no Livro dos Médiuns, por exemplo, a identidade dos espíritos, ou vai nos dar orientações de como examinar as mensagens dos espíritos, Kardec diz, nobreza obriga. Se a assinatura é de alguém evoluído, por exemplo, espírito de verdade, o texto tem que refletir a assinatura. Não pode um espírito altamente evoluído produzir um texto cheio de prolixidade, cheio de vulgaridade de linguagem. Então, nobreza obriga. Quem é nobre tem que se comportar como nobre, tem que escrever como nobre. Então, Kardec deixa claro isso. E esse é um fato muito curioso, aqui adiantando para aqueles que não conhecem toda a história do movimento espírita francês no período Allan Kardec. Mas Kardec teve na Sociedade Espírita de Paris um médium, Sr. Rose, que recebeu muitas mensagens do Espírito de Verdade, mensagens que se encontram na revista e em outras obras. Mas o Rose começou, a partir do ano de 59 e de 60, a receber mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade que Kardec recusou. O mesmo médium que recebia o Espírito de Verdade na Sociedade Espírita de Paris, começou a receber mensagens assinadas do Espírito de Verdade que Kardec recusou. Ele briga com a Sociedade Espírita de Paris, vai fundar uma outra casa e publica 3 livros com a mensagem do Espírito de Verdade, com mensagem de São Luís, com mensagem de Santo Agostinho, que Kardec recusou. E a gente tem esses livros em francês no nosso site, para quem quiser conhecer, uma pena não foi traduzido, e você vai ver que Espírito de Verdade era aquele. Que, na verdade, uns textos horríveis, mal escritos, e Kardec estava muito certo ao recusar, do mesmo médium, que era o quem recebeu o Espírito de Verdade na Sociedade Espírita de Paris. Então, por isso, nobreza obriga. Então, já no período de Kardec, ele havia identificado comunicações apócrifas com assinatura Espírito de Verdade. Por isso, esse comentário. Eles são fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Mas aqui ele está nos deixando claro, o Espírito de Verdade é um espírito que raramente se comunica, porque ele é muito evoluído e ele é um nome próprio, não é a comunidade dos espíritos. Isso é importante. Bom, agora nós vamos para a resposta direta. Então, quem é esse que raramente se comunica? Vocês vão ver agora que Kardec nunca disse na revista que o Espírito de Verdade era Jesus. Não há esta frase. Kardec afirmando, o Espírito de Verdade é Jesus. Ele nunca fez isso. Daqui a pouco vocês vão entender por que ele não pôde fazer isso. Por que ele não disse isso? Mas, embora ele não tenha dito que o Espírito de Verdade era Jesus, o próprio Espírito de Verdade disse que ele era Jesus. Kardec não disse, mas o próprio Espírito de Verdade se apresentou como tal. Então, nós vamos encontrar, existem muitas mensagens em que ele se apresenta como tal. Eu peguei uma que é tão evidente,
que é muito difícil você dizer que a gente está forçando uma interpretação. Porque, por exemplo, aquela mensagem, uma das mais bonitas que a gente tem do Espírito de Verdade, que se encontra lá no capítulo Cristo Consolador, quem se lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, em que ele começa a mensagem dizendo assim, quem se recorda comigo? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como fez antigamente a minha palavra. Linda mensagem, nós ficaríamos aqui algumas horas explicando a beleza e a profundidade desse texto. Mas eu não pego essa, que já dá uma indicação, venho como outrora, ele veio antes. Mas essa você poderia dizer que ainda é uma interpretação do Cosme. Então a gente preferiu escolher uma pouco conhecida, em que ele diz, de forma muito direta, que ele é Jesus. Vejamos a mensagem mais direta. Opa, ele já passou lá. Quando Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864, com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade dita uma mensagem na Sociedade Espírita de Paris. Essa mensagem se encontra no mês de dezembro de 1864, a comunicação espírita, cujo título lá é a propósito da imitação do Evangelho. Kardec lançou o Evangelho com esse nome, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. O senhor Didier e outras pessoas sugeriram a Kardec que trocasse o título. No ano de 65, na segunda edição, Kardec troca o título para o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, em 65, ele vai publicar a terceira edição, em que, além de trocar o título, ele faz algumas alterações na ordem dos capítulos, acrescentando alguns itens, mudando a sequência. Mas o livro original, de 64, se chamou Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, o Espírito de Verdade, nessa mensagem, diz assim, ó, um novo livro acaba de aparecer, falando do Imitação do Evangelho. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim. Primeiro, ele está falando dele. Há 18 séculos vim. Quer dizer, o Espírito de Verdade veio há 18 séculos. Lembra que isso aqui é 1864, não é século 21, é século 19. 18 séculos vim. Por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Bom, você ainda poderia ter uma dúvida. Espera aí, 18 séculos, ele veio no começo da contagem do calendário cristão, mas será que foi Jesus mesmo? Não podia ser algum apóstolo que também estava lá? Bom, ele continua. Há várias moradas na casa de meu Pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. É preciso assinar, dizer Jesus? É preciso evidência maior? Eu disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, há 18 séculos. É o Espírito de Verdade escrevendo isso. Eu. Disse-lhes eu há 18 séculos. Então aqui a evidência teria que ser muito teimoso para não aceitar uma evidência como essa, porque é claro demais. A única pessoa que disse há 18 séculos, antes de 1864, há muitas moradas na casa de meu Pai, foi Jesus. Ninguém outro havia dito isso. Foi ele que disse. Então aqui é uma mensagem direta, em que ele deixa claro a sua identificação, de que ele era o próprio Cristo. É o Cristo que volta agora, mas não encarnado, volta como Espírito, para liderar o processo de construção do Consolador prometido que estava surgindo, que era a doutrina espírita. Então, o próprio Jesus, o Espírito de Verdade, era o líder deste processo de construção dessa nova ciência, dessa nova filosofia, que viria a restabelecer o seu ensinamento, ficar eternamente conosco. Então, aqui está. Eu espero o suficiente para que vocês se convençam, mas existem dezenas de passagens como essa, colecionei algumas dezenas de passagens em toda a obra de Kardec que deixam isso claro. Mas escolhi apenas essas. Se alguém for mais teimoso para aceitar, a gente depois pode dar sugestão de outras passagens. Mas essa é uma. Há uma outra muito evidente que está no Livro dos Médiuns. Se você pega o último capítulo do Livro dos Médiuns, das dissertações espíritas, antes do vocabulário espírita,
você tem lá uma comunicação que começa desse jeito que eu falei: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Essa comunicação aparece lá na íntegra. Tem uma nota de Kardec que diz quem foi o Espírito que deu a comunicação. E na nota Kardec diz, foi Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, a mesma mensagem aparece, só com a assinatura Espírito de Verdade. No livro dos Médiuns aparece a assinatura Jesus. No livro, o Evangelho, aparece como Espírito de Verdade. Bom, essa é uma outra indicação, mas eu acho essa aqui muito mais evidente e clara. É o próprio Espírito de Verdade se apresentando como o Cristo. Agora nós vamos entender um pouquinho por que ele, daqui a pouco, não agora, a gente vai entender um pouquinho por que Kardec não pôde dizer que o Espírito de Verdade era Jesus. Por que ele textualmente não disse isso? Já já vocês vão entender por quê. Antes vamos então explorar um pouco. Se ele é Jesus, agora vamos para uma outra ideia, que é essa ideia aqui que vai nos explicar bem a participação de Kardec junto ao Espírito de Verdade. Qual era o vínculo entre os dois, entre Allan Kardec e o Espírito de Verdade? Esse vínculo Allan Kardec coloca na Revista Espírita de 1861, numa mensagem que trata aqui de uma visita que ele faz à Sociedade Espírita de Bordeaux. É um banquete em que ele vai visitar a cidade de Bordeaux, ele faz um discurso. Nesse discurso, Kardec diz quem é o Espírito de Verdade em relação a ele. É o discurso que Kardec apresenta o Espírito de Verdade. Eu vou ler só o final, não preciso ler tudo, mas ele: sim, senhores, o fato não é só característico, mas providencial. Eis acerca deste assunto, do assunto de que trata a mensagem. Como eu disse, não vou estudar a mensagem aqui, vocês chegam em casa e estudam. Eis acerca desse assunto que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Então, acho que Kardec apresenta o Espírito de Verdade como seu guia espiritual. Textualmente. Quem quiser pode conferir no original francês. Esse texto está lá do jeito que está aqui. Então, Kardec apresenta o Espírito de Verdade como seu guia espiritual. Aqui você tem uma justificativa simples por que ele não disse que o Espírito de Verdade era Jesus. Ele iria para a fogueira. Imagina você diz assim: meu guia espiritual é o Espírito de Verdade. E eu chego assim: meu guia espiritual é Jesus. Ele foi perseguido o tempo inteiro. Imagina o que não faria com ele se ele apresentasse que o seu guia espiritual era o próprio Jesus. Então, ao dizer que o guia espiritual dele era o Espírito de Verdade, ele disse uma verdade, e era. O Espírito de Verdade é que julgou por bem dar uma comunicação em que ele se apresentou como Jesus. Kardec nunca negou essa comunicação ou colocou qualquer observação contrária. E é claro que numa atitude de humildade e de bom senso, de prudência, ele não ia escrever dizendo: o meu guia espiritual era Jesus. Ele colocou o guia espiritual como o Espírito de Verdade. Isso mostra uma sintonia permanente entre Allan Kardec e o Espírito de Verdade. Uma ligação profunda entre os dois. Que no seminário que eu vou fazer dia 18, eu vou tentar mostrar um pouquinho por que essa ligação profunda. Eu vou fazer a propaganda e eu faço até uma inferência de quem teria sido Allan Kardec numa existência anterior, que justifica essa ligação profunda entre Jesus e Allan Kardec ali naquele momento. Então, nós vamos ver isso depois. Então, aqui está. O Espírito de Verdade é Jesus e era o guia espiritual de Allan Kardec. Por isso, a capacidade de Kardec de interpretar melhor do que ninguém o pensamento dos espíritos elevados. Se você vai para a teoria dos anjos de guarda, que se encontra no item 495 de O Livro dos Espíritos, estou dando o número aqui para aqueles que vão nos ouvir depois, chegarem em casa, pegarem o Livro dos Espíritos e estudarem. Na teoria sobre o anjo de guarda, Kardec
que é escrita a teoria por Santo Agostinho e São Luís, que respondem à pergunta e apresentam a teoria sobre o anjo de guarda. Aliás, é uma curiosidade, uma coisa vai puxando outra, daqui a pouco o relógio não me deixa, eu tenho que tomar cuidado com essa coisa de uma coisa puxar outra, né? Mas, por exemplo, você vai descobrir nessa pergunta 495, ao apresentar a teoria sobre o anjo de guarda, uma coisa simples. Nem todas as perguntas do Livro dos Espíritos foram formuladas diretamente para os espíritos, como muita gente pensa que Kardec formulou uma a uma para as perguntas e propôs e os espíritos responderam. Esta é uma típica, porque você vai encontrar essa teoria sobre o anjo de guarda, assinada por São Luís e Santo Agostinho, na Revista Espírita, numa comunicação espontânea. Kardec recebeu essa comunicação espontânea na Sociedade Espírita de Paris, São Luís e Santo Agostinho ditaram, em 1859, na revista de 1859, como a segunda edição de O Livro dos Espíritos é de 1860, foi publicada em março de 1860, Kardec pegou a pergunta e montou para aquela mensagem fosse a resposta. Aliás, há vários exemplos assim de comunicações espontâneas que Kardec montou uma pergunta e botou aquela mensagem dos espíritos como resposta. Era uma forma didática de apresentar o texto. Ele vai dizer que o formato pergunta e resposta era a forma didática de apresentar o pensamento dos espíritos. E não que ele tenha formulado uma pergunta uma a uma. Existem vários exemplos desse tipo de questão que está na Revista Espírita como uma comunicação espontânea e que aparece na obra O Livro dos Espíritos na forma de pergunta e resposta. Mas então esse texto é importante porque mostra esse vínculo profundo. Lá na teoria dos anjos de guarda, São Luís e Santo Agostinho diz assim: o nosso guia espiritual, ou anjo de guarda, tem que ser superior ao protegido e da ordem superior. Então, para nós somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. A segunda ordem são os espíritos bons da escala espírita. A primeira ordem são os espíritos puros na escala espírita. Então a teoria diz assim: se eu sou espírito imperfeito, eu posso ter como anjo de guarda um espírito da ordem superior. Ele tem que ser da segunda ou primeira, se eu estou na terceira. Se eu estou na segunda ordem, o espírito protetor tem que ser o espírito da primeira ordem, da ordem superior. Então, quem tem um anjo de guarda da primeira ordem, é muito provável que seja um espírito da segunda ordem, e não da terceira ordem, como é o nosso caso. Para explicar isso melhor, estou falando tecnicamente para vocês. Como é que eu sei se eu sou da terceira ordem ou da segunda ordem? Se eu sou um espírito imperfeito ou sou um espírito bom? É simples, eu vou fazer aqui o teste, eu consigo descobrir aqui presente, com uma única pergunta. Quem está aqui é da segunda ordem, quem está aqui é da terceira ordem, ok? Vou fazer uma pergunta e eu sei se vocês são da segunda ordem ou da terceira ordem. Vou fazer uma única pergunta. Bom, eu estou supondo que não tenha ninguém aqui da primeira ordem. Por uma razão muito simples, que Kardec disse que o único em que encarnou da primeira ordem era Jesus. Então, vamos supor que não tenha ninguém da primeira. Mas será que nós somos na segunda ou na terceira ordem? A resposta é bem simples. Se vocês disserem não para a pergunta que eu vou formular, vocês são da segunda ordem. De novo, se disser não, é da segunda ordem. Se disser sim, é da terceira ordem. Tá bom? Então pense, eu vou fazer a pergunta, você vai responder. Disse não, você é da segunda ordem. Disse sim, é da terceira ordem. Vocês sentem, nem que seja de vez em quando, ciúme, raiva, tristeza, mágoa, ódio? Sentem? Então é tudo da terceira ordem como eu. Tá vendo? Não tem espírito da segunda ordem. Os espíritos bons da escala espírita são aqueles que não cultivam nenhuma emoção ruim. São raríssimos, encarnados na Terra. Vou repetir, não sentem tristeza, ciúme, inveja, mágoa, ódio, egoísmo, orgulho. Nenhuma das chamadas paixões ruins eles sentem. São os nossos anjos de guarda. Não são raros, porque cada um de nós tem um espírito desse ligado a nós, que é um espírito bom da escala espírita. Todos nós temos o nosso anjo de guarda. Por estarmos na terceira ordem, ele é de ordem superior, ele está na segunda ordem. Então, eles são raros encarnados, mas desencarnados não são.
E graças a Deus, nós temos um à nossa disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Melhor que a internet, e não cai a conexão. Né? Não cai. 24 horas por dia, 7 dias da semana. E a gente não usa, né? De graça. E a gente não usa. A gente não faz pela prece a sintonia com esse anjo de guarda. Todo dia pela manhã levantar e se sintonizar com ele, para que ele te oriente às escolhas do dia, para que ele te esclareça, te dê força e coragem para enfrentar as dificuldades do caminho. 24 horas por dia ele nos atende. E nessa teoria dos anjos de guarda vai dizer Santo Agostinho e São Luís: nem nos hospitais, nem nos cárceres, nem nos lugares de devassidão estais sem o seu anjo de guarda. A sintonia deles conosco é permanente. Não é que ele está do nosso lado aqui o tempo inteiro, não. Sintonizado conosco, diz Santo Agostinho, captam os nossos pensamentos, as nossas emoções, de onde estiverem. Eles podem estar num outro mundo, diz Santo Agostinho, num outro planeta, numa missão. Eles captam nossos pensamentos e sentimentos e nos orientam o tempo inteiro. Basta que a gente tenha ouvidos de ouvir. Saibamos nos sintonizar com eles. Cada um de nós, não importa o grau evolutivo, temos um espírito que é, no mínimo, espírito bom da escala espírita, que não sentem nenhuma dessas paixões, porque a gente não serve para ser anjo de guarda. Dá para uma pessoa que tem ciúme, raiva, tristeza, ódio, ser anjo de guarda de alguém? Impossível. Imagina eu ser anjo de guarda de uma pessoa. Quando você começa lá, a pessoa não quer seguir sua orientação, a vontade que você tem de dar um cascudo, não é assim? Basta ter esse desejo do mal, de agressão, de violência, para você demonstrar que é um espírito imperfeito da escala espírita. E que, portanto, não é da segunda ordem. O da segunda ordem não tem nenhum tipo de sentimento dessa forma. Então a gente não é anjo de guarda. Não confundir o anjo protetor, o anjo guardião, o espírito protetor, o guia espiritual com o espírito familiar, que esse pode ser de qualquer ordem. Muitos de nós, além do nosso anjo guardião, temos os espíritos familiares, os amigos que desencarnaram, os parentes, o pai, o avô, que zela por nós, por cada um de nós, que nos ajudam, mas não é este o anjo de guarda. Aquele que tem a missão, a responsabilidade dada por Deus de ser o nosso espírito protetor, de ser o nosso anjo de guarda. E todo mundo tem o seu. Não interessa o quão perverso ou perturbado que você seja. O seu anjo de guarda é tão bom quanto de qualquer outro. E não vai dizer assim, o meu santo não se dá com o dele. O meu santo se dá muito bem com o santo de qualquer pessoa, porque são ambos espíritos bons da escala espírita. É a gente que às vezes não se dá com a pessoa e fica botando a culpa no nosso anjo guardião. Né? Bom, então aí está a importância do guia espiritual de Allan Kardec, o que já vai demonstrar, a gente costuma mostrar que Kardec é um espírito superior da escala espírita. A escala espírita ela tem 10 níveis, 3 ordens subdivididas que vai dar um número de 1 a 10. Então, se você quer se classificar num número de 1 a 10. Número 1, espírito puro, Jesus. Número 10º, o mais atrasado de todos, espírito impuro. Do 10º até lá o número 6º, vão estar os espíritos imperfeitos. Então veja que a gente está abaixo de 6, né? 6, 7, 8, 9, 10. Nós estamos abaixo. Os espíritos bons têm 4 níveis. Então do número 1 ao número 5 estão os bons e os puros. Puro número 1, 2, 3, 4 e 5 são os bons. Abaixo de 5, 6, 7, 8, 9 e 10 estão os espíritos imperfeitos. Não vamos nem fazer a pergunta agora para ver em qual 6, 7, 8, 9 e 10 a gente se encaixa. Vamos parar por aí, porque pode ser uma decepção a gente descobrir que a gente está mais próximo do 10º. Então é bom a gente não perguntar. Já sei que a gente está entre 6 e 10. Vamos rezar para não estar no 10º, né? Então, Kardec, certamente o número 2 da escala espírita. O próximo passo na escala evolutiva dele seria espírito puro. Então ele é esse número 2, Kardec dá um nome na escala espírita, são os espíritos superiores da escala espírita. Superiores é o número 2 nessa hierarquia de 1 a 10. Jesus, um espírito puro, número 1.
Bom, vejamos agora, eu estou falando que Jesus é espírito puro. Recentemente falei isso, recebi um e-mail bravo de uma pessoa. Mas que absurdo. Kardec diz em alguns lugares que Jesus é um espírito elevado, um espírito superior. Tá? Em algumas passagens diz. Eu falo, é porque a pessoa não estudou a nomenclatura de Kardec. Kardec tem duas escalas dos espíritos. Uma escala que é a chamada escala espírita, que está no item 100 do Livro dos Espíritos, que são 3 ordens, puros, bons e imperfeitos. E ele tem uma classificação binária em 2 grandes classes, que ele chama inferior e elevado, ou superior e inferior. O elevado são os bons ou os puros, os inferiores são os imperfeitos. Os superiores, quando ele usa a escala binária, superior e inferior, os superiores são os bons ou os puros. E não o número 2 superior da escala dividida em 3. Há 2 escalas na obra de Kardec. E ele usa as 2. E não erra, sempre ele deixa claro. Então, os elevados são os bons ou os puros. Os inferiores são os imperfeitos da escala espírita de 3 ordens. E às vezes ele usa elevado ou superior e os inferiores, ok? Então, quando se diz assim, Jesus é um espírito elevado, não tem nenhum problema. Quem são os elevados? Os bons ou os puros, ok? Se ele, Jesus é espírito superior, quem são os superiores? Os bons ou os puros? Mas para evitar dúvida, embora a gente dê essa explicação, a pessoa não se convence, eu pego um texto de Kardec em que ele diz textualmente que Jesus é um espírito puro. Aí agora, não é ele dizendo que ele é um elevado, é ele dizendo que ele é um puro. Claro, os puros são os elevados, porque os elevados são os bons e os puros. Ok? Ou eu confundi muito a cabeça de vocês? Bom, então agora vamos pegar aqui ele dizendo textualmente que Jesus é um espírito puro. Claro que ele diz em alguns lugares que é elevado. É uma contradição? Não, porque os elevados são os bons ou os puros. Aqui ele diz textualmente, Jesus é um espírito puro. Então é ele dizendo textualmente e não o Cosme inferindo isso. Como homem, falando de Jesus, tinha a organização dos seres carnais. Isso é algo importante. Jesus teve um corpo físico material, nenhum problema quanto a isso, para Kardec. Porém, como espírito puro. É Kardec dizendo. Como espírito puro. Está lá, quem quiser confirmar, capítulo 15, os milagres do Evangelho, da obra Gênesis, superioridade da natureza de Jesus. Está correto em francês, a gente revisou no francês, está corretíssimo. Desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que a vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Um espírito puro não tem nenhuma fraqueza humana. Então, para Kardec, jamais você pode ler o Evangelho, os Evangelhos lá do Novo Testamento, e interpretar a paixão de Jesus como um fato. Não faz nenhum sentido falar em paixão de Jesus. Jesus não tinha nenhuma emoção chamada paixão. Os espíritos bons já não têm as paixões ruins, nem inveja, nem ciúme, nem raiva, nem tristeza. Os puros não têm nem as paixões boas. O que é isso? Paixão é uma emoção que decorre da influência da matéria. O primeiro a perceber isso foi René Descartes, numa obra admirável chamada Paixões da Alma, em que Descartes demonstra que as emoções podem ser divididas em 2 grandes grupos. As emoções que não dependem da influência da matéria são as emoções puras, e as emoções que decorrem da influência da matéria, essas são as paixões. Os espíritos puros têm as emoções mais superiores que não decorrem da influência da matéria. Então a alegria de um espírito puro não é a nossa alegria. A nossa alegria ainda depende da influência da matéria. Nem esta emoção ele tem. A emoção dele é de um nível que a gente está longe de ter a emoção similar. A nossa emoção ainda tem a marca da influência material. Então o amor de um Cristo é um amor de uma pureza que a gente ainda não consegue sentir. A gente vai aprendendo a sentir ao longo do tempo. A gente não vai ter a alegria de um espírito puro, que é uma alegria perene, uma alegria intensa e permanente, muito distante das nossas alegrias que decorrem da influência ainda da matéria. Então, ele não tinha nenhuma fraqueza humana. Então, a sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas da do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, ele dominava de modo absoluto, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, esse é Jesus, um espírito puro,
com o perispírito mais puro possível, ocupando um corpo material como o nosso. Né? Então, isso é que Kardec defende. Mas aqui, a importância é fixar na frase Jesus, Espírito puro. Então, não é Cosme falando, é Kardec falando. Agora, vejamos quem são esses espíritos puros. Kardec define na escala espírita algo importante. Ele diz, os espíritos que percorreram, os espíritos puros são os espíritos que a compõem, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não dá para a gente imaginar o que é isso. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Esse é um conceito importante, não dá tempo para a gente entrar aqui, mas a gente pode, na escala espírita, dizer assim, o espírito imperfeito está submetido a provas e expiações, é o nosso caso. Expiação é uma prova que decorre de um mal praticado. Toda expiação é prova, nem toda prova é expiação. Não vamos entrar aqui, que seria mais um seminário sobre prova e expiação. Então, o espírito imperfeito só está submetido à prova e expiação, o espírito bom somente à prova, e o espírito puro nem à prova, nem expiação. Por isso, Kardec diz que eles não estão sujeitos nem à prova, nem à expiação. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no reino de Deus. Aqui as pessoas costumam interpretar equivocadamente. As pessoas costumam ler aqui e dizer, bom, se Jesus não estava submetido à reencarnação em corpo perecível, então Jesus não encarnou. Ele teve um corpo fluídico. Essa é uma interpretação equivocada, porque a pessoa não está lendo adequadamente o que Kardec chama de reencarnação. Eu digo, a pessoa está lendo reencarnação etimologicamente, do dicionário. Você pega o dicionário, a etimologia da palavra, e é muito simples. A etimologia diz o quê? Reencarnação, a ação de entrar de novo na carne. Essa é a definição do dicionário. A sua segunda encarnação seria uma reencarnação pelo dicionário. Entrar de novo na carne é uma reencarnação. Para Kardec não é essa a definição. A definição de Kardec é assim, reencarnar é entrar de novo na carne em provas ou expiações. É entrar de novo na carne em provas ou expiações. Então a gente diz assim, toda reencarnação é uma encarnação, mas nem toda encarnação é uma reencarnação. As encarnações dos espíritos puros são chamadas de encarnações, mas não são chamadas de reencarnações. Mesmo que ele tenha várias. Se um espírito puro encarnar 10 vezes num planeta, você não chama a segunda encarnação dele como sendo uma reencarnação. Kardec usou a palavra reencarnação tecnicamente, significa entrar de novo na carne em provas ou expiações. Ele não entra em prova e expiação nunca, ele nunca está sujeito à reencarnação, ele está sujeito à encarnação, mas não à reencarnação. Está confuso? Está claro? Então não há nenhum problema. Isso aqui não significa que Jesus teve um corpo fluídico. A pessoa leu mal o conceito de reencarnação. Não estudou a obra de Kardec para perceber como ele usa a palavra reencarnação. Ok? E para a gente caminhar para encerrar, aqui Erasto é que vai dizer quem é o Espírito de Verdade. Ele vai dizer que o Espírito de Verdade é o mestre de todos nós. Erasto. Esse espírito admirável que produziu mensagens incríveis na Sociedade Espírita de Paris e que estão presentes no Livro dos Médiuns, no Evangelho, na Revista Espírita. Mais um exemplo interessante é quando Kardec agora vai dizer que o Espírito de Verdade é ele o verdadeiro Consolador. Há aqui 2 significados para a palavra Consolador. Kardec chama de Consolador o Espiritismo, como está aqui. O Espiritismo realiza todas as promessas. Ora, a respeito do Consolador anunciado, ele vai dizer textualmente, o Espiritismo é o Consolador prometido, mas o Espírito de Verdade também é o Consolador prometido. É os 2 usos que ele faz da palavra Consolador, porque o Espírito de Verdade é aquele que preside ao grande movimento de regeneração, aquele que é responsável pela própria doutrina espírita. A gente costuma dizer que o Espiritismo teve 2 grandes responsáveis. Do lado de lá, Jesus, na condição de espírito, do lado de cá, Allan Kardec. Aquele que melhor compreendeu e expressou o pensamento de Jesus, nos trazendo aí a tudo aquilo que Jesus nos trouxe. E aqui,
É o Espírito Hahnemann, na Revista Espírita, que pela primeira vez vai dizer que Jesus é o dirigente do planeta Terra. Claro que essa expressão também está na obra do Chico, Emmanuel também chama Jesus do governador do planeta Terra, mas já existia antes essa expressão. Foi o espírito do grande médico homeopata, criador da homeopatia, o Hahnemann, quem vai dizer que Jesus, que o Espírito de verdade, que dirige este globo. Então essa é uma frase do Espírito Hahnemann, dizendo que o Espírito de verdade que dirige este globo. Então fica aí o nosso... E agora, não vai dar tempo, eu deixo para vocês a reflexão em torno das mensagens do Espírito de Verdade. Eu ia fazer uma reflexão em torno desse parágrafo, mas acabei adiantando muito no tempo, não tenho mais tempo. Mas que vocês reflitam na beleza e na profundidade das mensagens do Espírito de Verdade. Eu me recordo que um amigo, uma vez, em que eu apresentei a palestra sobre o Espírito de Verdade, dizendo que ele era Jesus, um amigo nos disse assim, mas espera aí, se ele for Jesus, as mensagens do Espírito de Verdade têm que ser muito profundas. E não me parece que sejam. E eu falei, você desafiou, né? E nós resolvemos, então, fazer seminários sobre as mensagens do Espírito de Verdade. Cada mensagem, nós gastamos muitas horas para explicá-la. Em geral, mensagens de 1 ou 2 parágrafos. Nós ficaríamos aqui a reunião inteira para explicar esse parágrafo. Aqui há muita profundidade. É uma mensagem simples, mas por quem são os pobres deserdados? Venho instruir e consolar. Quem são os pobres deserdados? Você tem que refletir o que ele quer dizer com isso. Que a sua resignação, dizer que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. O que é isso? O que é elevar a resignação ao nível de suas provas? Cada mensagem dessa é de uma beleza, de uma profundidade. E eu faço aqui o convite para que vocês meditem sobre as mensagens do Espírito de Verdade. E vocês vão descobrir que são as mensagens mais profundas que já foram escritas e colocadas à disposição e que estão na obra de Allan Kardec. E são muitas mensagens do Espírito de Verdade. No Livro dos Médiuns tem várias, na Revista Espírita tem várias, no Evangelho segundo o Espiritismo tem várias. Aí o convite para quem quiser conhecer com mais profundidade o pensamento desse Espírito. Então, nós agradecemos aí a oportunidade do diálogo e façamos para vocês sempre o convite. É preciso compreender Kardec, acima de tudo, para a gente viver Kardec. Muito obrigado a vocês, uma boa noite a todos.